Olá, eu sou Luciana, sou funcionária da Universidade Federal de São Paulo, atualmente trabalho na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas, também na Câmara Técnica de Equidade Étnico-Racial. Essa é a segunda aula do nosso curso. No nosso primeiro encontro, eu trouxe um pouco a questão conceitual e histórica do racismo, da raça e suas relações e dimensões atuais, de como o racismo se manifesta na nossa sociedade. E aí a pergunta que guia esse nosso segundo encontro é o que o ensino superior tem a ver com tudo isso, né? Então, uma primeira ideia, os movimentos negros sempre apostaram muito na educação formal, como uma estratégia de combate ao racismo, né? Então, esse movimento, ele sempre teve várias frentes, teve várias incidências, mas uma das principais bandeiras de luta foi a educação. Essa bandeira ela se dividiu em duas perspectivas, a gente pode dizer. Uma delas ligadas ao acesso, né? Então, enquanto o acesso da população negra à escola foi uma questão, e ela foi uma questão, inclusive, para os níveis, para as etapas mais básicas, né? Então, educação infantil, ensino fundamental 1, a gente tinha grandes diferenças entre os dados, os níveis de acesso de brancos e negros à nossa escolarização. Esse acesso se equaciona ali no final da década de 80, começo dos anos 90, e desloca o problema para dentro da escola. Então, a gente vai ter questões sobre aprendizagem, a gente vai ter questões sobre permanência, e aí, nessa discussão de aprendizagem, permanência, a gente vai começar a falar a respeito do que se ensina para as crianças. Então, desde o debate ali sobre a Constituinte na década de 80, o movimento negro pressiona para que haja inclusão de temáticas e de conteúdos africanos e afro-brasileiros nos currículos escolares, né? Essa pressão não vai adiante, então a Constituição não vai falar disso, e a resposta é que a LDB vai cuidar disso. E quando vem a LDB, a pressão continua, mas também não se tem uma lei específica, um artigo específico na LDB para falar da importância do estudo de conhecimentos oriundos de povos africanos e indígenas. Tá? Para e passo, né, a essa reivindicação de uma mudança do currículo da educação básica, vai começar a surgir uma reivindicação, e aí sim, de novo, de acesso ao ensino superior. E aí eu atribuo a uma abertura inegociável do debate sobre raça no Brasil, o debate sobre cotas raciais no ensino superior. Todo mundo que estava em cima do muro no debate racial vai se posicionar de alguma forma, então você vai começar a ver o debate sobre raça tomar conta dos jornais, tomar conta das conversas de boteco, enfim. E aí o ensino superior entra à baila para falar o que se tem a ver o ensino superior com o racismo que eu trazia antes. A aposta no ensino superior é uma aposta numa reparação histórica, né? Então, eu fui falando ali das dimensões do racismo e de como elas limitaram o acesso da população negra a vários bens e serviços sociais, né? E a vários direitos. Uma dessas limitações viria via acesso ao ensino superior, e a gente sabe que quanto maior o nível de escolarização, melhor a qualidade de vida dos sujeitos. Então, essa reparação que não foi feita ao final da escravização viria agora. Óbvio que é uma migalha perto de tudo, de toda a violência do período escravista, mas viria um projeto de ascensão pelo ensino superior, né? Então, ok, chegamos ao ensino superior. Eu não sou fruto da política de cotas, mas sou fruto dessa maior abertura e da chegada de negros que vão encampar uma luta mais intensa pelo ensino superior. Uma luta que é muito tardia em algumas instituições, se a gente pensar na USP, Unicamp, Unesp, foi ontem a cota, mas uma luta que já vem sendo travada desde o final da década de 90, com alguns louros, eu diria, né? E quando a gente chega na universidade, a gente tem duas questões, né? Uma primeira é que a gente chega numa instituição branca, né? Uma instituição cujos conhecimentos, inclusive, foram construídos às custas de populações negras usadas como objeto de estudo, como eu falei no vídeo anterior. A gente chega numa instituição em que os professores, além dos professores serem, em sua esmagadora maioria, brancos, as referências utilizadas nos cursos também são brancas, né? Então, uma instituição que se constrói num diálogo muito intenso com a América do Norte e com a Europa. A gente chega numa instituição em que o racismo não era debatido, não era um tema, né? E que, então, se formava
a partir do silenciamento das relações raciais. Ora, tem uma vasta literatura que mostra que onde há silêncio sobre raça, dissemina-se os discursos a partir dos achismos. E os achismos, como a gente viu, têm a ver e estão muito alinhados à hierarquização dos grupos humanos. Né? Então, eu acho que meu aluno não chega ao ensino superior e não conclui. E esse eu acho se concretiza, por exemplo. Então, a chegada de pessoas negras ao ensino superior traz uma atenção ao ensino superior que era inequívoca, né? Uma atenção às relações, uma atenção ao currículo, uma atenção aos profissionais que estão sendo formados ali. Ora, se eu passo num médico que me diz que eu não preciso tomar anestesia durante o período expulsivo do meu parto normal, porque eu sou uma mulher negra é forte, e em contrapartida ele dá essa anestesia para uma pessoa branca, como é que eu explico para ou como é que eu trabalho isso com um aluno meu de graduação, se eu, que sou professor, também não sei desse dado? Ou acho que esse dado é mentira, ou acho que ele não existe, né? Então, a gente tem uma perspectiva aqui nas relações raciais que é formar os novos profissionais, sejam eles engenheiros, arquitetos, médicos, advogados, a partir da perspectiva das relações raciais, para entender, inclusive, como raça e racismo trespassam os seus saberes profissionais. Então, a gente tem um projeto, né? Um projeto que é do movimento negro, um projeto que enfim, social, de emancipação, de reconstrução do Brasil a partir da ideia de que é preciso combater o racismo, é preciso promover a diversidade e que é preciso fazer isso a partir da escola, né? Esse projeto, ele vai reverberar, deixa eu passar meu slide aqui, em 2 leis, cujo embrião está lá na década de 80, no processo de redemocratização e de pensar as novas bases do Brasil mais inclusivas. E quando esse diálogo começa, há um pedido do movimento negro, a partir de uma comissão ali na Constituinte, de que o currículo escolar incorpore conhecimentos de origem africana. Isso só vai acontecer em 2003, né? A partir da promulgação da Lei 10.639, que vai reeditar a LDB, então vai modificar a LDB, o artigo 26, tornando obrigatório o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas de ensino público e privado, de ensino fundamental e médio, obrigando a trazer para a escola conteúdos de África, né? E afro-brasileiros também. Quando a gente lê a lei, aparentemente estão de fora educação infantil e ensino superior. Eu até tenho alguma briga com o movimento negro que dá uma forçada no sentido de que não é preciso implementar a Lei 10.639 no ensino superior porque ela diz que é necessário. A lei não diz isso. Quem diz isso? Né? Que documento público diz isso? As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, que é um nome gigantesco, eu não vou falar ele todo aqui. Essas diretrizes, elas trazem muito claramente, então, se são diretrizes, emanam do Conselho Nacional de Educação, devem ser cumpridas por todas as instituições. Essas diretrizes, que vão tratar da implementação da lei, vão mencionar em várias passagens, tanto a educação infantil quanto o ensino superior, que ficaram fora do texto da Lei 10.639. Então, quando a gente fala assim, o ensino superior é obrigado a implementar a Lei 10.639, acho que politicamente, sim. Legalmente, a gente não tem esse aparato jurídico. E aí o movimento negro sempre fica muito bravo comigo, e eu me considero parte do movimento negro, por conta dessa fala. Mas eu acho que é muito mais honesto a gente dizer: o ensino superior é obrigado a implementar as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais? Sim, porque é uma diretriz curricular e, como tal, deve ser implementada. Então, a gente, embora cite a lei de onde emanam as diretrizes, eu sempre prefiro trabalhar com as diretrizes curriculares, tá? O que essas diretrizes... E aí a lei vai ser reeditada, a Lei 10.639, em 2008, para incluir no texto, além de africanos e afro-brasileiros, as comunidades indígenas, tá? Quando a gente lê as diretrizes, o que fica claro? Né? Por que elas chamam-se diretrizes para as relações? Porque a gente está falando de relações raciais, né?
Então, nas diretrizes, tem uma série de conteúdos que estão ligados às relações entre as pessoas. A ideia de a gente construir, que a gente seja capaz de construir ambientes em que, se não são livres de racismo, porque né, é quase que impossível, se a gente não implodir o sistema de dominação mais amplo, é difícil você ter um ambiente flutuando ali sem racismo, mas que eles sejam pelo menos problematizadores do racismo e intolerantes ao racismo. Né? Então, as relações entre as pessoas importam. Pensando professores, as nossas relações com os nossos estudantes negros importam. O tempo que a gente dispensa tirando dúvida, o tratamento que a gente dá, o quanto que a gente acha esse estudante inteligente, bom pesquisador ou não, a partir da cor da pele dele, pensando lá na dimensão de valoração, a dimensão somática do racismo. Né? Então, as relações entre os estudantes, né, também importa. Então, uma instituição que está implementando as diretrizes curriculares nacionais, ela está olhando para essas relações e como elas acontecem, porque ela sabe que as relações importam no processo ensino-aprendizagem. Tem uma outra relação que é com os objetos de aprendizagem. E aqui passa pela forma como os nossos estudantes aprendem. É muito mais fácil que o estudante aprenda com um texto que tenha uma perspectiva crítica a respeito do racismo, que não atualize o racismo científico, por exemplo. Né? Tem professor que está com o mesmo texto desde a década de 80, com algumas referências muito precárias para falar sobre diversidade racial. Né? E muito precária no sentido de, inclusive, recuperar as teorias raciais do século XV. A gente teve aí um caso que ficou famoso na universidade, de um texto que, quando você lia a referência, e aí você ia conversar com o professor, ele dizia assim, mas o meu professor, que é meu grande ídolo lá no 1960, usava essa referência, por que eu não posso usar mais? Porque o mundo mudou. Os objetos de aprendizagem, aquilo que eu ensino para os meus alunos, importa não só da perspectiva do conteúdo que ele agrega, mas do posicionamento político que ele traz também. Né? Então, formar um médico que acredita que negros e brancos têm resistências diferentes e forças diferentes é formar um médico que, por exemplo, vai dar menos anestesia num procedimento cirúrgico para uma pessoa negra. Né? Pode parecer absurdo, mas o videozinho que a gente mostrou anteriormente mostra exatamente esse processo de como se negligencia certas populações a partir de ideias de hierarquias raciais que são muito antigas, mas que ainda estão postas, inclusive, nas nossas referências bibliográficas. Então, os objetos de aprendizagem precisam ter uma implicação política, né? E a gente precisa revisar esses objetos a partir desse olhar. Né? Bom, além dessas duas relações, né, entre as pessoas e com os objetos de aprendizagem, acho que esqueci de falar uma coisa na segunda relação, que é como os meus alunos negros e brancos estão aprendendo. Se eu ministro um conteúdo em que a maioria dos meus alunos está indo mal, e eu não acredito mais que exista uma relação entre concentração de melanina e capacidade intelectual, tem um problema no objeto, percebe? Nas relações de ensino. Então, eu não estou distribuindo culpa, não se trata disso. Se trata de analisar os resultados acadêmicos dos estudantes e que esses resultados sejam tão diversos quanto a diversidade racial que está ali. Eu não posso ter 100 alunos, 20 negros e os 20 negros com uma nota aquém. Esses negros vão ter desempenhos muito diferenciados, assim como os alunos brancos. Então, se eu tiver uma concentração de alunos negros com um determinado desempenho acadêmico abaixo do esperado, abaixo do desejável, eu tenho uma situação atravessada pelo racismo. Ah, mas os estudantes negros não se esforçam. Opa, voltamos para o debate do século XV, de novo. Né? Então, se não existe uma relação entre esforço, entre capacidade intelectual, entre honestidade e melanina, essa relação também não está posta no ensino superior. Né? Então, eu preciso analisar como os estudantes, para além do qual é o objeto de aprendizagem, se ele não está clivado pelo racismo, eu preciso analisar como é a relação desses meus estudantes com esses objetos de aprendizagem. Eles estão aprendendo? Se eles não estão aprendendo e isso tem um viés racial, eu tenho um cuidado a fazer. Né? Um cuidado que passa desde programas como, sei lá, o Travessia, de recepção de calouros e dessa entrada no ensino superior, passa por políticas de permanência, mas também passa por cursos, por possibilidades de aperfeiçoamento, de nivelamento e pelas relações com os professores, que é o primeiro tópico. Por fim, o último tópico que está ali, que a gente depreende da leitura das diretrizes, é a relação com os conhecimentos de origens diferentes.
Como eu falei, as nossas universidades são instituições brancas, cujo currículo e o corpo docente se constroem no diálogo com saberes e pessoas brancas. Então, a gente tem falado ultimamente, por exemplo, em cotas epistemológicas, né? O que seria isso? Eu tenho lá a minha referência bibliográfica. Faz um exercício, professor. Lista na sua referência de onde vêm os autores. Lista quantos são homens e quantos são mulheres, né? O conhecimento não é neutro. Quem produz esse conhecimento, e é daí que vem a ideia de lugar de fala, quem produz um conhecimento situado, um conhecimento localizável, a partir das suas próprias experiências de vida. Não existe ciência que seja totalmente ascética, totalmente isenta das visões de mundo de um pesquisador. Então, quando você olha para o seu programa de leituras e só vê homens brancos de origem europeia e norte-americana, você tem um viés de formação. Você tem um curso eurocentrado, um curso de um currículo muito colonizado, né? O que a gente tem várias nomenclaturas para uma perspectiva que enfrenta esse tipo de currículo. Currículo decolonial, currículo antirracista, currículo multicultural, currículo afrocentrado. Não é nada disso que eu estou reivindicando necessariamente. Eu não preciso que, então, vamos jogar fora todo o plano de curso e vamos fazer só com autores africanos, asiáticos e latino-americanos. Não. A ideia é trazer para esses estudantes o mais diverso número de pesquisadores possível que construíram seus saberes a partir de perspectivas também as mais diversas possíveis. Isso facilita com que aquele estudante que passou o semestre inteiro constrangido, porque nunca se viu nas discussões do curso, porque está sempre dialogando com o eu, aquele eu da experiência branca, né? Da dimensão avaliativa cognitiva, esse eu total, que é um eu branco, e que tem pouca referência com o seu aluno periférico negro que está sentado ali assistindo a sua aula. Então, a ideia é que, como é que eu tenho um olhar antirracista para o ensino superior? Eu preciso ter políticas relacionais, e essas políticas os professores precisam estar muito bem apropriados dessa política. Por exemplo, na Unifesp tem a Carolina Maria de Jesus, que tem, inclusive, um grande potencial para agregar repertório. Quando você lê o texto, tem muita coisa citada ali na política que ajuda na formação de professores universitários que a gente não teve. Eu não tive, por exemplo, uma formação para lidar com sistemas, eu precisei buscar no mestrado. Ninguém precisa fazer mestrado, mas precisa entender um pouco mais, né? Tem uma questão desses eixos, dos objetos de aprendizagem, como eu falei, e tem uma dimensão que é a gente repensar o fazer do ensino superior, né? Nosso ensino superior, do modo como ele está construído, a gente está vendo que os tensionamentos têm sido muito grandes. Quanto mais apropriado esse professor tiver, mais fácil é ele lidar com esses tensionamentos em sala de aula. Então, o aluno faz uma colocação racialmente equivocada. Ao invés de deixar aquele aluno para se haver com todas as consequências, e sem passar pano, gente, então todo mundo aprendendo, né? Se haver com as consequências do seu comentário, como é que o próprio professor toma as rédeas da discussão, problematiza o argumento dele, mostra que aquele argumento não tem fundamento científico, ou que tem fundamento científico e problematiza a crítica que o outro movimento está fazendo, percebe? O que a gente percebe é um despreparo que se justifica, como eu falei, por conta do modo como nós fomos formados, mas que não se justifica diante das demandas cotidianas que a gente tem hoje, né? Então, deixar tudo para outras instâncias resolver tem criado um clima de tensão racial que vislumbra poucas chances de se resolver e de ter um ambiente saudável, né, emocionalmente saudável para todos os envolvidos ali no processo educativo no curto prazo. Então, acho que iniciativas como essa de entender um pouco mais os desdobramentos do racismo, de outros temas, né, que estão batendo a nossa porta, homofobia, transfobia, sexismo, machismo, enfim, entender como manejar melhor a nossa própria relação professor-aluno e a nossa própria sala de aula. E esse é o convite que a gente fez aqui da perspectiva racial. Obrigada.